O tema do patrimonialismo, eu acho que o tema, quer dizer, o conceito de patrimonialismo é o conceito talvez o mais importante nas ciências sociais entre nós, nas ciências humanas entre nós, né? E o tema do patrimonialismo normalmente é discutido como se ele não precisasse ser discutido, né? As pessoas que falam sobre o tema do patrimonialismo normalmente dizem, olha, é óbvio que o Brasil tem uma tradição de Estado patrimonialista, etc., etc., e aí começa o assunto, né? E eu gostaria de fazer uma coisa diferente disso. Eu gostaria de discutir com vocês os pressupostos do conceito de patrimonialismo. Eu acho extremamente importante isso, né? Normalmente os conceitos, né, e a ciência ela é tanto mais avançada, tanto mais importante quando ela discute os seus pressupostos, né? A ciência ela não pode ser construída a partir do senso comum, como a nossa ciência foi, né? Ela tem que criticar o senso comum, né? E é um pouco isso que eu gostaria de discutir com vocês hoje. Como é que nasce o tema do patrimonialismo? O tema do patrimonialismo ele é indissociável do tema do mito nacional entre nós, né? E isso é extremamente importante. Por quê? Porque a nossa ciência, ou o que a gente imagina que seja ciência, né, foi construída a partir do mito nacional, né? Isso é extremamente importante por um lado e extremamente perigoso por outro, né? Porque a ciência, obviamente, ela tem que destruir todos os mitos, né? A nossa não. A nossa se constrói a partir do mito. Que mito é esse, né? E é um mito construído a partir do que eu tenho chamado, usando a expressão do Nelson Rodrigues, de complexo de vira-latas, né? A gente precisa ter isso, a gente precisa se sentir um vira-lata realmente, né? Para que a gente possa aceitar esse mito como verdade. Como foi montado o mito entre nós? O mito entre nós foi montado em 1933, o lançamento de um livro chamado Casa Grande e Senzala. Quem estudar a década de 30 no Brasil vai ver que isso foi uma revolução, né? Assim como Getúlio Vargas revolucionou e criou em grande medida na esfera material o Brasil moderno, né? O setor, a indústria de bens de capital, né? A reforma do Estado, quer dizer, pensou o Brasil maior, né? Do que o Brasil dividido em potentados rurais, que era o que nós tínhamos antes dele. E, por outro lado, Gilberto Freire encarou o desafio de pensar o Brasil tentando pensar o Brasil além da percepção do brasileiro como a lata de lixo da história, né? Porque é assim que nós éramos percebidos. Isso tinha a ver com o fato de que a ciência, nessa época, no contexto científico dessa época, o racismo, né, tinha foro de cientificidade, né? E o tema do racismo, quer dizer, o Brasil sendo um país mestiço, um país de mulatos, né, essa era o que se via nas ruas, etc., né? Era o último país do mundo, porque não tinha nem as virtudes do branco, nem as virtudes do negro, né? Então, ele era mestiço, né? Então, ele era o último dos povos e tal, né? Por exemplo, os assessores de Pedro II já discutiam o país nesses termos, e mesmo os nossos intelectuais mais avançados estavam, digamos assim, amarrados por esse tipo de amarra teórica. O que é que Gilberto Freire faz? Gilberto Freire também estava dentro desse contexto, né? Também estava dentro do contexto do racialismo e do racismo, né? Mas ele tentou operar uma mudança nisso, ou seja, o mulato, que era a marca da nossa inferioridade, passa a ser para ele o quê? A marca da nossa virtude, né? Então ele vai lutar porque o mito nacional. E por que o mito nacional é importante? Porque sem um mito nacional você não pode ter projetos econômicos e políticos de grande alcance, né? Porque você vai se ver com a sua lealdade ligada a poderes que são locais, né? De São Paulo,
do Rio Grande do Sul, etc., etc. Né? Então você não é brasileiro, você não consegue nem se pôr essa unidade como sendo algo que tenha substância, etc. Né? E Gilberto Freire, então, tinha como inimigo, né? Quer dizer, tanto os poderes locais, quanto também o quê? Os Estados Unidos. Né? Quer dizer, isso se impõe. Os intelectuais entre nós, desde o começo do século XIX, nunca compararam Brasil com México, com Argentina e tal, sempre com os Estados Unidos. Seja de modo explícito, seja de modo implícito, não conheço nenhum exemplo de nenhum intelectual entre nós que não tenha, né, sofrido com esse tipo de comparação, que era, obviamente, uma comparação muito, muito desvantajosa para a gente. Né? Isso por questões históricas e morfológicas. Né? Quer dizer, o Brasil tem um tamanho semelhante aos Estados Unidos, tem um tamanho populacional semelhante aos Estados Unidos e tem uma história semelhante aos Estados Unidos. Né? Então, é isso que se impõe, né? Como sendo... E o que é que Gilberto Freire, confrontado com a questão, porque o mito, para entrar, para que as pessoas o aceitem, né? Ele tem que ter aspectos positivos. Né? Quer dizer, se ponham no lugar do Gilberto Freire. Né? Quer dizer, você é o último dos povos e tem que montar, né? Você é percebido assim, né? E você tem que montar uma narrativa positiva acerca disso. Gilberto, com muita inteligência, escolhe o quê? Escolhe o tema do racismo americano, né? E que era óbvio, né? Muito mais óbvio do que o nosso, né? Porque era legal, etc., etc. Né? Quer dizer, legal não que seja bom, era legalizado. Né? E tenta montar a questão, quer dizer, obviamente isso aí é falso, mas o que importa é que as pessoas acreditem. O mito não precisa ser verdadeiro ou falso. A ciência precisa ser verdadeira ou falsa. Né? O mito precisa ser eficiente. As pessoas precisam acreditar nele, para ele produzir os seus efeitos. E o que Gilberto Freire vai fazer é exatamente montar o quê? A ideia de que os Estados Unidos ele reconhece, em alguma medida, a superioridade americana, né? Como a superioridade europeia. Isso está baseado numa hierarquia que está entremeada entre nós, né? Embora a gente quase nunca perceba, quase nunca seja consciente dela, né? Mas é um tipo de hierarquia que ela é constitutiva para o Ocidente, né? Porque ela está montada em quê? Ela está montada na noção de virtude platônica, que separa espírito e corpo, e põe o espírito como superior ao corpo. Ou seja, né, a verdade, o bem, né, a noção de virtude, né, ela está ligada ao espírito, né, e contrariamente ao corpo. Ou seja, o espírito tem que se apoderar do corpo, né, porque o corpo seria o local das paixões, né, quer dizer, que não pode ser, das paixões incontroláveis, sexo, agressividade, etc., etc. Né? O cristianismo ocidental, quer dizer, as pessoas o Ocidente não virou platônico porque as pessoas começaram a ler Platão, obviamente que não, né? Não é desse modo que as ideias são extremamente importantes, né? A gente normalmente só vê dinheiro e poder, né? Mas as ideias são extremamente importantes, porque elas, inclusive, é que tornam legítimo dinheiro e poder, né? Mas as ideias só são importantes quando elas são associadas a instituições. Né? E a noção de virtude platônica vocês vão ver a importância desse tema depois para o mito nacional. E essa noção de virtude platônica, então, foi, por Santo Agostinho, no século IV, depois de Cristo, né? Foi percebida como o caminho da salvação de todo cristão. Né? Ou seja, a noção de perceber o espírito, no caso, porque o espírito era o caminho a Deus, né? O espírito como tendo que ter maior influência sobre o corpo e as suas paixões. Né? Isso é percebido o quê? Como um caminho para ser salvo. Né? Então, a igreja, ou seja, a maior instituição do Ocidente, né? É quem vai, digamos assim, cuidar da eficácia prática e cotidiana
dessa ideia, que é uma ideia moral, né? Ou seja, que quem está ligado ao espírito é superior, é nobre, né? E quem está ligado ao corpo é vulgar, é pior, etc. Né? Se vocês pensarem bem, todas as nossas hierarquias invisíveis, e se elas são invisíveis, elas são ainda mais eficazes, porque se elas não são consciências, a gente não tem defesa em relação a elas, né? Todas elas estão marcadas pela oposição espírito e corpo. Né? As classes altas são as classes do espírito. Né? As classes baixas são as classes do corpo, as classes do trabalho manual. Né? A mulher está ligada ao corpo. Né? Sexo, afeto, isso é uma loucura, mas enfim, ela está ligada. Né? E o homem é ligado ao espírito. E tal, né? Então, nas 500 maiores empresas do mundo, 492 tem homem como chefe. Né? Por conta disso, porque o espírito é a inteligência e a moralidade distanciada. O negro está ligado ao corpo, né? Atleta, sexo e tal, e o branco está ligado ao espírito, etc. Todas as nossas hierarquias, quer a gente tenha consciência disso ou não, estão montadas na relação corpo-espírito. Isso tem a ver também, né? Como não poderia deixar de ser, a forma como os países desenvolvidos se representam e os países subdesenvolvidos são representados. Né? Então, Europa e Estados Unidos são países do espírito. Né? Isso é extremamente importante para que a gente entenda o que está acontecendo agora e o que acontece no mundo. Né? E os países subdesenvolvidos são ligados ao corpo, como, por exemplo, o mito nacional brasileiro, que tem a ver com o corpo, por quê? Porque tem a ver com o brasileiro definido pelas paixões do corpo, ou seja, emoção, sentimento, afeto, sexo, etc, etc. Né? E todas as virtudes do brasileiro vão estar associadas a isso, ou seja, hospitalidade, né? Abertura cultural, etc, etc. Né? O brasileiro é quente, não é isso? Europeu e americano são frios, etc, etc. Né? Toda a nossa autorrepresentação tem a ver, né, com, digamos assim, as virtudes ambíguas do corpo. Né? A genialidade de Gilberto Freire foi perceber o quê? Né? Ele não podia mudar espírito e corpo. Isso aí, né? Ele sequer tinha consciência disso, eu acho. Mas ele percebe isso intuitivamente e tenta o quê? E tenta jogar com as ambiguidades de ser corpo. Né? Ou seja, corpo pode ser tanto emoção, né? Quer dizer, sentimento, está abaixo do espírito, mas corpo pode ser também o quê? Abertura cultural. Ele juntou raça e cultura. Claro que isso não é verdadeiro, né? Mas isso também não importa. O que importa é que as pessoas acreditaram nele. Né? Então, essa abertura cultural vai ser a forma como o brasileiro vai conseguir ver minimamente suas virtudes. Né? Ou seja, aqui houve um encontro entre culturas, o brasileiro é aberto, não é como o americano e tal, né? Ou seja, também não importa se é verdadeiro ou falso, o que importa é que nós aceitamos isso, até hoje nós nos pensamos desse modo, porque foi assim que Gilberto Freire nos pintou. Né? Isso está em cada célula nossa, de cada um de nós aqui. Né? Então, a gente não reflete mais sobre isso. Né? E nós aceitamos isso. Né? Nós aceitamos essa representação de Gilberto Freire. Eu não vou entrar mais em Freire, porque eu acho, inclusive, que eu não tenho nada contra um mito nacional. Um mito nacional forte. Né? Foi necessário para Getúlio Vargas, por exemplo, tanto que Vargas incentivou esse mito. Ele passou a ser ensinado nas escolas a partir dessa época. Isso serviu como propaganda do regime, escola de samba e tal, tiveram que usar esse tema. A literatura passou a usar esse tema. Etc. Houve uma transformação material, espiritual do Brasil, né? A partir desse mito que foi um cimentador de solidariedade. Até aí, né? Eu não vejo nenhum problema sério nisso. Porque as pessoas precisam ter uma representação de quem elas são, né, de que país, quer dizer, uma representação da sociedade, de onde nós viemos, quem nós somos e para onde nós vamos. Né? Essa é a questão existencial que todas as pessoas têm que responder de um modo ou de outro, e toda a sociedade tem que responder. E o mito faz esse papel. O mito, no fundo, é um conto de fada para adultos, né? Porque ninguém
especialista na complexidade que o mundo social apresenta. Então, ele é uma forma de você, enfim, compreender o mundo com pouco esforço. O que eu vejo de problemático nisso? O que eu vejo de extremamente problemático nisso é que a nossa ciência social é montada a partir do mito. Isso é problemático. Tá? Isso é problemático. Um mito falso, de fio a pavio, tá? Passa o tema de que nós viemos de Portugal, não é isso? Tá? Que é uma bobagem. Tá? As pessoas são feitas pelas instituições. Tá? É fácil demonstrar isso. Tá? Pense na família. Tá? Nós iremos entrar nisso depois quando falar sobre as classes e tal. Né? Na família você tem prêmios e castigos. Né? É assim que você vai. E aí, como você, né, você quer mais prêmios do que castigo, você vai sendo montado como ser humano a partir disso. A escola repete isso. O mercado de trabalho repete isso. Né? Forma a pessoa que é moldável para a vida, né, nessas diversas instituições. Ora, a instituição que vai ser total no Brasil, a partir de 1532, é a escravidão. Ponto. Que não existia em Portugal. A não ser de modo muito utópico, isolado e passageiro. Né? Então, a família vai ser a família escravocrata, a justiça vai ser escravocrata, né? a política, a economia, etc. Os homens livres vão ser montados a partir dessa relação. Né? Onde está o português aí? Né? Mas a gente acredita nisso. Né? E a ciência social brasileira acredita nisso, até hoje. Né? E começa como? Começa com o maior de todos, o pai da sociologia brasileira, Sérgio Buarque de Holanda. Né? Pai do amado por todos, Chico Buarque. Né? E Sérgio Buarque, hoje em dia, né, ele é o pensador mais importante para que a gente pense o Brasil moderno. Né? Ele, ao mesmo tempo, é a base para o programa do partido de elite entre nós, o PSDB, né? E, ao mesmo tempo, o nome da sala da Fundação Perseu Abramo, onde eu estava há pouco tempo atrás. Ou seja, né? Isso mostra o quê? A esquerda é colonizada pelo discurso da direita entre nós. Explica boa parte do que a gente está passando agora. Eu anotei aqui alguns vícios da nossa história, digamos assim, vícios da nossa política, vícios da nossa vida pública e tal, que são aqueles ismos, né? O patrimonialismo, o nepotismo, o corporativismo, o fisiologismo e o clientelismo. Roberto, você acha que esses vícios, eles sofreram uma pena vigorosa nesse ano? Não vou falar em pena, porque aí é aquele negócio, nós somos assim, quer dizer, é importante para a gente mudar. O primeiro passo dentro da condição humana é reconhecer que a gente tem, que a identidade, o que faz a identidade é uma questão importante. Você constitui de quê? Quais são os seus desejos? O que é a felicidade para você? Uma das coisas que eu fiquei mais impressionado com a roubalheira da Petrobras. Aqui nesse banco, na Praça dos Três Poderes, se reuniu pela primeira vez a tropa de choque do governo. Aqui sentou o senador Ney Maranhão. Aqui sentou o ministro Ricardo Fiuza. E aqui, naturalmente, sentou o deputado Roberto Jefferson. O que é pior, a tropa de choque ou a tropa de cheque? A tropa de choque e a de cheque são os mesmos. É a tropa de choque mais a tropa de cheque. Você acha que tem muito deputado de rabo preso? Se tiver, deve ser exposto. E de rabo solto? São poucos. É verdade que o senhor está careca de saber que o impeachment vai passar? Após a CPI do PC, após o impeachment, após a CPI do orçamento, a minha avaliação é que o Brasil ia construir um outro padrão ético na relação com o interesse privado. E foi uma surpresa a corrupção ter se intensificado. E há uma mentalidade de patrimonialista em que o privado se mistura com o público, seja pela forma legal ou pela forma ilegal. Porque a corrupção é a forma ilegal, mas tem a corrupção legal,
a chamada brecha, o jeitinho na lei que... Faço. Eu tenho dito em entrevistas que o PT estava muito fixado na questão do desenvolvimento social, sabe? A ideia de crescer com melhor distribuição de renda. E achou que isso resolvia o Brasil. O PT achou que isso resolvia o Brasil. Quando eu digo PT, eu estou falando que os dirigentes. No meu caso, eu escrevi um artigo em 2003, dizendo que o maior desafio do PT seria republicanizar o Estado. O Estado brasileiro era patrimonialista e precisava ser republicanizado. E eu entendo que essa tarefa foi relegada a um segundo plano. O PT imaginou que com a estrutura do Estado brasileiro, historicamente cristalizada num Estado patrimonialista, ele poderia, por dentro desse Estado patrimonialista, promover arranjos que favorecessem as classes populares. O que de fato aconteceu. Mas a reforma do Estado que não veio acabou comprometendo o projeto. Então, a maior lição que a esquerda pode ter desse período é a seguinte: não interessa qualquer Estado. Muitas vezes a gente acha que o Estado, né, é, de novo, o negócio da rua, né? Você romantiza alguns, é a rua, é o Estado, e não é assim. Que rua, que Estado? Desconta. E a gente não se perguntou que Estado que nós devíamos legar. Não basta distribuir renda e melhorar as oportunidades econômicas. Você tem que ter um compromisso com a República. E a republicanização do Estado era uma tarefa a qual nós demos não nenhuma atenção, mas pouca. Porque efetivamente nós criamos a controladoria, nós fortalecemos a Polícia Federal, nós demos autonomia para o Ministério Público, tudo isso é verdade. Mas foi pouco diante do descalabro que é a organização estatal no Brasil. A interface do público com o privado, o déficit de republicanismo das instituições, isso tudo deveria também ser objeto da nossa